Seja no hóquei em patins, no futsal, no futebol ou até mesmo no pádel, o nosso convidado deste episódio do Entrevias tem toda a vida ligada ao desporto. É claro que estou a falar de João Simões. Olá João, bem-vindo ao Entrevias. Obrigado eu, Paulo, pelo convite. Quando se fala de João Simões, está intrinsecamente ligado ao desporto. Sempre começaste a sentir este bichinho quando? Quando é que começaste a sentir o bichinho pelo desporto? Eu acho que o desporto nasceu comigo. Eu sempre fiz prática desportiva informal, formal. Eu lembro-me de, nos intervalos, jogávamos na escola. Eu fui um felizardo porque nasci num bairro onde nós praticávamos desporto, que era o bairro Madalena, e praticávamos desporto todo dia. Aos fins de semana jogávamos à bola, inventávamos jogos, jogávamos hóquei com caixas de papelão, jogávamos voleibol com os pés já há 30 anos atrás, ou há quase 40. Ou seja, eu sempre fiz desporto. Depois, de uma forma mais formal, ainda joguei um ano futebol de 11 no Beneditense, tinha ali 9, 10 anos. Depois passei para o hóquei. Joguei hóquei até ao meu último ano de júnior, que depois coincidiu com a minha ida para a universidade. Mas para termos a noção daquilo que era o desporto para mim na altura, eu fiz o último ano de júniores, era federado em hóquei e era federado em futebol de 5, que era assim que se chamava na altura. E eu jogava ao sábado futebol de 5, campeonato nacional, chegámos a fazer campeonato nacional da 2ª divisão num clube que era o Clube dos Candeeiros, que infelizmente só existiu durante 3 anos, e jogava ao sábado federado hóquei em patins e ao domingo jogava federado futsal, ou vice-versa. Ou seja, o desporto sempre fez parte daquilo que era o meu dia-a-dia. Lembro-me também na praia do Pedrógão, passava horas a jogar vôlei de praia. Pronto, não consigo encontrar uma fase da minha vida em que não tivesse desporto, e ainda mesmo hoje continuo a praticar, e quando tiver 80 anos, se o corpo me deixar, não vou abdicar disso. Ainda estava a falar de tempos de crianças, estavas a falar de tempos de crianças do bairro de Madalena, ainda hoje se juntam para fazer umas brincadeiras sim. Certo, das peladinhas. Fomos uns felizardos. Hoje é irrepetível este enquadramento. Porquê? Porque nós jogávamos à bola na rua, punhamos pedras com balizas e os carros ao passarem paravam, nós tirávamos as pedras, os carros passavam e nós continuávamos a jogar. Também falamos há 35 anos atrás e passavam se calhar 5 carros por dia, não é? Mas a verdade é que esse sentimento de grupo, esse sentimento de confiarmos uns nos outros, de passarmos muito tempo uns com os outros, foi para nós muito marcante, e eu hoje, quando olho para trás, claramente fez parte daquilo que todos nós hoje somos, porque continuamos amigos, continuamos a juntar-nos várias vezes. Se fizermos uma equipa, cuidado, porque ainda sabemos o que é que andamos lá a treinar, ainda sabemos jogar, porque tantas horas que fizemos juntos, que temos ainda jogadas ensaiadas de tempo de há 30 anos atrás. Estamos bem entrosados e são coisas irrepetíveis, porque se eu hoje quiser oferecer isso ao meu filho, não consigo. Não consigo, porque a estrada tem um trânsito infernal, não é fácil deixar crianças das 9 às 9 da noite sozinhos e estarmos descansados como pais, e são coisas que não se repetem, mas essa parte do bairro Madalena marcou-nos a todos, porque éramos todos da mesma geração. Nós tínhamos, entre o mais velho, que era o Filipe Sardinha, e o mais novo, que era talvez o Tiago, mais novo, nós tínhamos 4, 5 anos de diferença. E arranjarmos 15, 12 crianças da mesma idade era espetacular. Falaste agora, também não podes fazer essas coisas com o teu filho, mas o teu filho, por exemplo, também está a praticar desporto, está a praticar hóquei em patins no Hóquei Clube de Turquel, certo? Sim. O meu filho e a minha filha e a minha mulher
quando eu estudei, porque depois também tenho formação em Educação Física, quando eu estudei havia uma máxima, que era o desporto era uma escola de vida. E havia livros sobre isso. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, o desporto é a escola de vida. Porque a evolução que a sociedade está a ter, o uso das novas tecnologias, a incapacidade que nós estamos a ter de conviver uns com os outros, o isolamento que também, o pseudo convívio que nós temos, que não é real, ou seja, faz com que o desporto hoje em dia, na minha opinião, tenha um poder ainda muito maior daquele que tinha na minha geração. E eu não abdico de fazer com que os meus filhos, não os obrigo, mas acho que também a educação pelo exemplo passa um bocadinho por isso, e o meu filho e a minha filha adoram praticar desporto, fazem muito desporto formal também, informal também, o meu filho joga basquete, a minha filha joga ténis, jogamos às vezes pádel juntos, anda na patinagem, o meu filho anda no desporto escolar, nas modalidades todas, ou seja, eu gostava muito que os meus filhos também levassem essa aprendizagem para a vida, porque se para mim foi importante, para eles hoje, face a este enquadramento social, ainda é mais importante. Isso cada vez é mais importante, estás a dizer que és formado também na área do desporto, tens o título de especialista em hockey patins na área de desporto, não é? É na área de isso. desporto em hockey patins. Sim, eu toda a minha formação académica foi ligada ao desporto. Eu fiz também na altura aqui no Externato da Medita ainda os cursos de desporto antigos, que eram diferentes destes que nós temos neste momento, que são os cursos profissionais. Na altura eram os cursos de desporto, mas ligado ainda ao científico-humanístico, também fiz a formação aí. Depois, eu desde muito cedo quis ser professor de Educação Física e desde muito cedo quis ser treinador. E fui um felizardo porque consegui os dois. Eu lembro quando fui estudar para Educação Física, hoje em dia qualquer jovem, se quiser estudar para ser professor, aquilo que se ouve é que é fácil ter emprego porque não há professores. Eu lembro que nós, na altura, a minha geração, quando foi estudar para ser professor, era ao contrário. Ou seja, nós íamos estudar para ser professor e não íamos ter emprego, porque havia um monte de professores. Eu nunca me preocupei muito com o longo prazo e acreditei sempre que acabava de uma forma ou de outra por ser professor de Educação Física. Estudei em Viseu, adorei, fiquei com amigos para o resto da vida. Joguei futebol em Viseu, joguei futebol em Lousel, que também é uma história muito gira que, se tu quiseres, eu conto rapidamente, porque eu nunca tinha jogado futebol de 11. E quando chego a Viseu e entro para o curso de Educação Física, tenho a sorte de ter um professor de futebol que era treinador de uma equipa que era os Voselenses. Ele, nas primeiras aulas, lá me viu a jogar e achou que eu tinha algum talento e perguntou-me se eu queria experimentar a jogar futebol. E eu lembro perfeitamente que não tive verão, ou seja, para a época do Voselenses começou ali a última semana de julho. Campeonato Nacional. Campeonato Nacional da 3ª Divisão. E eu fiquei à experiência durante 1 mês e meio. E aí também revela um pouco daquilo que era a nossa resiliência, o nosso compromisso, que é abdicar de 1 mês e meio de férias para ir para uma experiência em que o mais certo era eu ser dispensado, porque eu tinha jogadores profissionais na minha equipa. Mas a verdade é que abdiquei disso tudo, fiz a pré-época com eles, nunca joguei. Ali o primeiro mês, 1 mês e meio, era aqueles jogos de treino, era raro ter hipótese, porque o nível era muito alto, mas a verdade é que eu, passado 2, 3 meses, estava igual a eles e fazia parte da equipa e jogava, e umas vezes era titular, umas vezes era suplente, e foi assim que eu do nada comecei a jogar futebol 12. Sem qualquer formação ao nível do futebol 12. Sim, de formação de futebol nada. Foi a minha primeira experiência. E eu às vezes até falava com amigos meus que depois jogaram futebol de 11 e eu dizia-lhes, eu comecei a jogar na 3ª Divisão Nacional. E havia muita gente que fez percurso de formação dos escalões todos e jogava no Distrital. E não chegaram lá. Foi curioso. E isso conquistei essa ligação ao futebol de 11 em Viseu. 99-2000. Depois, esse momento é muito importante para mim porque a minha ligação a Viseu, eu vou dizer muitas vezes que tive muita sorte, porque mas eu acho que trabalha-se. Sim, é verdade, mas podemos estudar numa cidade como Viseu é espetacular. Porquê? Porque aquilo é uma cidade porque é grande. Atenção, estou a falar de Viseu de 96, né?
porque eu hoje vou lá e já noto muitas diferenças. Mas Viseu de 96 era como se fosse a Vila da Medita, só que era grande. E não tinha tantas rotundas como tem agora. Tinha muitas que eu lembro. Eu lembro na altura que o Fernando Ruas era o presidente da Câmara, e quando era a publicidade para as campanhas, as pessoas iam lá com o spray e transformavam o Ruas em rotundas, porque ele era 100 metros. Mas a verdade é que eu ainda hoje digo isso, o escoamento do trânsito de Viseu era excepcional, à conta dessas rotundas. Depois, só para concluir, essa minha ligação a Viseu, como aquilo era uma aldeia, para mim, ou seja, era uma cidade, mas não era uma cidade como Lisboa, deu-nos também a possibilidade de formarmos aquela ligação que eu já trazia do bairro Madeleine, daquele grupo de amigos e de estarmos sempre juntos. Nós conseguimos construir isso no nosso curso. Vamos fazer este ano o jantar de 25 anos e somos muito amigos. Tenho amigos que passamos muito tempo juntos, falamos várias vezes e foi muito giro essa parte em Viseu. Depois, quando venho, já que era jogador de futebol, continuei a jogar, ainda fiz 2 anos no Alcobaça, que também adorei, e depois fiz, não sei, mas se calhar 7, 8 anos aqui no Beneditense. Que também, em Nacional também? Sim, na 3ª Divisão Nacional. Depois também descemos, porque ainda apanhei o Beneditense naquela transição que não havia jogadores da terra, e depois uma mudança brusca em que passamos a ser praticamente todos só jogadores da terra, e adorei. E ainda hoje, quando também com grupos muito giros, fazemos ainda, aqui no Beneditense, fazemos também jantares de ex-colegas, pessoas de equipas que já tivemos há 20 anos, e é espetacular. Essa parte do convívio, ou seja, é o que fica. Nós, no fim de acabar a carreira, o que fica é os momentos que passamos. É o momento da equipa, o balneário, a partilha de momentos com a equipa. Exatamente. E ainda dás umas perninhas também, se calhar, nos veteranos. Nos veteranos eu fui uma vez e confesso que não gostei, porque eu acho que ainda corro demais para aquele nível. E depois, qual é o problema? Os horários também não são fáceis, porque eu depois tenho uma carreira também como treinador paralela a isso tudo, e se calhar vou para os veteranos, mas tem que ser daqui a mais alguns anos. Ainda sou muito novo para ir para os veteranos, em jeito de brincadeira. Estavas a falar agora da carreira de treinador. Esta época estás a treinar o Sporting Clube Marinhense, sérios masculinos em hóquei patins. Como é que surgiu esta oportunidade depois de uma carreira praticamente no Hóquei Clube de Turquel, que foi o teu segundo clube como treinador? Eu só treinei 2 clubes, exatamente. E onde eu me fiz treinador foi em Turquel. E aliás, a minha formação académica, a partir do momento em que eu saio de Viseu, tem muito a ver com aquilo que é o ser treinador. Quando tu falavas no título especialista, eu depois sinto necessidade, claramente, de tirar uma pós-graduação em treino desportivo. Na altura, a Escola Superior de Desporto arranca com muita força, e eu tirei lá a minha pós-graduação em treino desportivo e depois, mais tarde, o mestrado. E também, através disso, eu fiquei logo ligado à escola e continuo lá a dar o hóquei patins. E à medida que eu ia sendo treinador em Turquel, eu precisava de me formar internamente. E então a minha formação académica é muito essa. No terreno, mais uma vez, acabo por ser um felizardo, porque fomos muita gente durante muito tempo a construir uma casa. E isso é muito bom num clube, porque aquilo que mais difícil hoje em dia temos nos clubes é a estabilidade. E nós em Turquel conseguimos ir construindo essa estabilidade. Eu sou muito, quem me conhece sabe que eu sou muito fraco às vezes assim caseco com os anos e com os resultados, mas eu, se tiver assim uma visão de longo prazo, eu acho que desde o primeiro treino que eu dei ao último treino que eu dei, mais de metade das pessoas éramos as mesmas, em funções diferentes. Eu lembro-me que o Paulo Bertel era meu guarda-redes, passou para ser diretor da equipa sénior e agora é o presidente. E este exemplo podemos passá-lo para outras coisas. O Nuno Maurício foi o treinador que eu fui substituir, depois passou a ser meu jogador, agora é diretor da equipa sénior. Ou seja, as pessoas éramos as mesmas, e o facto de termos estabilidade e de querermos muito melhorar, todos, melhorar o clube, não era melhorarmos nós individualmente, era melhorar o clube. Nós estávamos dispostos a fazer tudo o que fosse possível pelo clube.
E eu passo numa fase primeiro a primeira coisa que eu faço em Turquel é ser adjunto do Nelson. O Nelson para mim é o expoente máximo daquilo que é a paixão pelo treino desportivo e a paixão pelo clube e a paixão pelo ensino. O Nelson é uma referência para todos aqueles que pudemos conviver com ele e os ensinamentos que ele nos deu nessa faceta do treino, que é muito importante. É verdade que depois o treino é técnico e o treino é liderança, mas antes disto tudo o treino é paixão. E o Nelson, podermos trabalhar com ele e podermos usufruir desse exemplo, formou muitos treinadores naquele clube. Eu entro como preparador físico do Nelson. Faço 2-3 anos como preparador físico do Nelson. Na altura, um episódio muito giro que eu guardo com algum carinho foi o Dr. Guerra me ter dito que sabia que eu ia ser treinador do Turquel, mas não tinha a certeza se me ia poder ver como treinador. E isso marcou-me, porque eu depois, é verdade que aconteceu e nem eu imaginava os anos todos que lá estaria, que acabei por lá ficar. E foi para mim um período excepcional, para mim como crescimento de treinador e para o clube. Ver o clube que era antes desta não é os 10, a gente às vezes falamos do período dos 10 anos de termos estado na primeira divisão, mas é muito mais do que isso. É a história, tem muita história. Sim, porque é o passar. O primeiro jogo que eu fiz como treinador do Turquel estavam 30 pessoas na bancada. E o primeiro objetivo que nós tivemos foi não descer à terceira divisão. Estes são aspectos que depois, nós hoje, quando olhamos e vimos o pavilhão continuamente cheio, um clube a jogar na primeira divisão e a lutar para subir e sempre com um nível de exigência muito alto. Eu dizia em jeito de brincadeira que se o Turquel perdesse ninguém reparava e hoje o Turquel, se não ganhar, toda a gente sabe. E este crescimento, eu poder ter feito parte desse crescimento conjuntamente com muita gente, porque eu era o treinador, era a face visível, mas tanta gente, nem quero enumerar, mas tanta gente que fez parte deste crescimento e orgulho-me ter feito parte desse percurso. Depois saio na altura que eu achei que tinha que sair, se calhar até devia ter saído logo no arranque, no final da época anterior, mas as coisas não permitiram e eu tive que arrancar para mais uma época e depois claramente saí quando achei que tinha que sair. Saí de consciência muito tranquila, por duas razões. Primeiro, porque foi o melhor para mim e segundo, porque continuo muito contente porque sei a paixão que as pessoas que lá estão, quer da direção, quer do André como treinador, quer no Guilherme quando veio, e eu como adepto estou descansado porque sei que as pessoas que lá estão, tal e qual como eu fiz tudo pelo clube, eles estão a fazer exatamente igual ou melhor e isso dá-me um alento muito grande, porque quando tu deixas uma casa e depois vês a casa a degradar, custa-te. Ali não. O meu sentimento é de grande alegria, apoiar as pessoas que lá estão, porque também me dizem muito, e desejar tudo de bom para eles. O capítulo de Maranhense é um capítulo também giro, porque eu quando saí, eu disse que queria parar. Porque nós treinadores precisamos parar e precisamos nos formar. E quando nós estamos constantemente no treino, nós não nos formamos. Porquê? Porque nós não temos a capacidade de olhar para a modalidade e para o jogo sem estarmos a pensar naquilo que é a nossa equipe e o nosso adversário. A partir do momento que eu deixei de ser treinador, eu libertei-me disso. Vi montes de jogos, falei com montes de treinadores, que sempre falei no meu percurso, sempre falei muito com treinadores, mas sempre naquela perspectiva de adversários. E ali é um momento em que eu rejuvenesci como treinador, sem estar no terreno, mas com outros horizontes. Foi, para mim, um momento muito importante. Ao longo desse período de inatividade, felizmente, tive sempre convites para abraçar alguns projetos e este cativou-me para já pelo momento em que surgiu e por sentir também que é um projeto que também temos muito a ganhar. Ou seja, é um projeto onde há muito trabalho para desenvolver. E estou a adorar, estou a gostar muito, as pessoas estão envolvidas. Estamos a fazer uma coisa gira que é crescer. Nada melhor que ir para o treino e à medida que as semanas vão passando, os microciclos vão dando e nós sentimos que estamos melhor hoje do que estávamos ontem. E é assim que se faz o caminho e só estou contente das coisas estarem a correr bem. Ser professor ou ser treinador? Ser treinador.
Cidade que ainda não visitaste e queres muito visitar? Ui, tantas. Quero ir agora rapidamente, não é uma cidade, mas quero ir de vez para os picos da Europa. A melhor época que já tiveste em hóquei em patins? Vou escolher a primeira época da primeira divisão, quando nós subimos, em que a 6 jornadas do fim tínhamos a manutenção garantida e onde a esmagadora maioria das equipas subiam, desciam no ano a seguir. Foi aquela que para mim me deu mais confiança, porque se conseguimos naquele ano, íamos conseguir noutras. Não pela classificação, porque tivemos outras com melhores classificações, mas pelo impacto que teve termos afirmado como clube de primeira divisão. Qual é o carro dos teus sonhos? Epá, é o que eu tenho. Olha, eu trouxe hoje uma Chrysler de 1900 e qualquer coisa. Eu não sou assim muito, não percebo assim muito, pode ser o carro dos meus sonhos, é a minha Chrysler. Comida favorita? Epá, gosto de muita coisa, mas posso escolher cozida portuguesa. Artista musical preferido? Epá, também tenho muitos, mas a banda já não existe, infelizmente já faleceu. Em 90, eu também tenho uma história gira com a música, era um dos meus hobbies, mas vou escolher os Queen porque ainda hoje é aquilo que eu mais ouço no meu carro. Benedita ou Turquel? São coisas diferentes. Eu, se quiser pensar naquilo que é foi a minha prática como treinador, tenho que dizer Turquel, mas eu tenho muito orgulho de ser da Benedita, então tenho que dizer Benedita. Andar de Vespa ou pescar? Vocês assim matá-lo-me, pá. Andar de Vespa ou pescar... vou dizer andar de Vespa para ganhar uns créditos lá em casa, porque quando eu ando de Vespa levo a minha mulher e quando vou pescar vou sozinho, pode ser que ganhe assim os créditos, vou dizer andar de Vespa. Em termos de carros, caixa manual ou caixa automática? Automática foi a melhor coisa que inventaram. Nem devia de haver carros de caixa manual. Viajar ou ficar em casa? Viajar. É o dinheiro mais bem gasto. Melhor golo que já marcaste? Sei lá. Olha, lembro-me de um golo, esta é uma história gira, lembro-me de um golo num torneio que eu e o Casca estávamos os dois com o mesmo número de golos. E era a final e um dos dois ia ser o melhor marcador do torneio. E eu lembro perfeitamente que o Cascavel fintou 3 jogadores, fintou o guarda-redes e pôs a bola ao segundo posto. E eu pus a bola assim lá para dentro e depois ganhei a taça de melhor marcador, mas ele é que fez tudo e nunca mais me esqueci desse gol. Portanto, foi esse o melhor gol que eu marquei. Falámos já do futebol, falámos do hóquei, também jogaste futsal no Externato Cooperativo da Benedita, onde davas precisamente também, onde davas aulas, das aulas no Externato Cooperativo da Benedita. Sim. Como é que foi partilhar balneário com muitos atletas que se calhar já tinham sido teus alunos? Isso nunca me fez confusão nenhuma, Paulo, e para mim é claramente uma mais-valia. Eu às vezes falo com colegas meus, tu és professor na casa, na escola, na terra onde tu vives, depois vais ao café e estão lá. Nunca tive problema nenhum. Acho até o contrário. Acho que nos permite conhecer melhor as pessoas, respeitamos-nos amplamente. Às vezes tenho umas chatices porque eles, depois de eu ser professor deles, continuam-me a chamar professor e eu digo, não me chames professor, chama-me, eu agora já não sou teu professor, mas eles ainda me continuam a chamar, é a única coisa negativa que eu vejo nisso. E é espetacular. Eu já quando estava no ABCD havia montes de gente que me ia ver ao hóquei, havia gente que vinha do hóquei para ver quando eu jogava, porque eu cheguei a acumular ser jogador do ABCD ao domingo e ser treinador do Turquel ao sábado. Imaginem um microciclo disto, que chegava a ter treinos de futebol e depois tinha que ir dar treinos de hóquei, mas lá está, aquela paixão pelo treino e também os níveis de exigência o permitiam, né? Porque a partir do momento que o nível de exigência em Turquel subiu muito, e ainda bem que subiu, eu tive de abandonar. Onde é que entra o futsal aqui? Entra, lá está, no tal bairro Madaleno que falámos no início, em que na altura havia montes de torneios de futsal, mas torneios de relevo. Estamos a falar de torneios em que querias ir ver um jogo aos quartos de final ou às meias finais e não tinhas lugar para te sentar. E nós crescemos a fazer esses jogos. Agora veja o desenvolvimento técnico que nós tínhamos a poder desfrutar aos 16, 17 anos de torneios contra equipas altamente competitivas e em contextos esportivos altamente exigentes, né? E nós
jogávamos sem treinadores, porque nós é que éramos os nossos treinadores e nós é que íamos construindo as nossas táticas. E isso também nos faz ganhar depois algumas competências que acabam por ser diferenciadoras quando nos confrontamos com jovens que não passaram por este percurso. Eu com 35 anos, a jogar ao lado de um jovem de 20, ele poderia ter mais capacidade física, claramente, mas ele não teve este percurso ao longo da sua formação e essa experiência dessa exigência competitiva. E então, como sempre senti bem e sempre gostei muito de jogar, também por ser o clube da escola onde eu dou aulas, não minto também esse orgulho de poder jogar no clube em que na escola que me diz muito, né? Porque foi a escola onde eu me formei e onde estão agora os meus filhos, onde eu faço carreira como professor. E como é que aparecia? Nas épocas que dava para eu jogava. Depois havia épocas que não dava, porque estava no hóquei com um nível de exigência mais alto, não jogava. E então a minha carreira no futsal do Externato foi sempre assim um bocado ano sim, ano não, em função da disponibilidade. Mas eu lembro-me no início, não deste Externato agora, eu lembro-me no início do Externato, em que nós tínhamos equipas com um grau de qualidade muito alto. E a competir em campeonato nacional também. Onde jogaste junto com o Casca, que agora é treinador adjunto do Sporting. Com o Casca, com o Zé Vinagre, com o Luís Carlos, nem quero, porque agora começo a falar, depois vou-me esquecer de alguns, com o Dário, com o Fábio, com o Flox, com o Jesus. Tínhamos equipas, se a gente hoje pudesse agarrar nessas equipas, pô-las com 25 anos, cuidado que nós íamos fazer aí brilharetes, porque tínhamos muita qualidade naquilo que fazíamos. Ainda se juntaram aí para uns torneios também, agora. Sim, e cuidado connosco, não facilitem, porque nós não vamos facilitar, nós é sempre a dar tudo. Além de professor, falaste também de ser professor no Externato, também das aulas de hóquei em patins na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Como é que é passar essa mensagem, esse conhecimento para os mais novos? Sentes mudanças também de antes para agora? Sinto, pronto, o que eu noto é que cada vez é mais difícil ser treinador de crianças e jovens. E se no meu tempo, os treinadores que eu tive de crianças e jovens era o treinador de bigode que ia de calças de ganga, que tinha uma linguagem inapropriada, que não preparava o treino. E nós, na altura, dizíamos que o que está mal é o treinador. Mas a gente hoje, passamos 30 anos e temos treinadores que vão de fato de treino, temos treinadores com formação, temos treinadores com uma dedicação diferente, e eu acho que as coisas estão cada vez piores. E porquê? Na minha opinião. Porque nós metemos aqui duas variáveis. A variável dos pais, que vem dar um grau de complexidade ao treino de formação que não existia. Os meus pais não tiveram nada a ver com aquilo que era a intervenção dos meus treinadores enquanto jogadores. Hoje isto não existe, porque falta muito bom senso a muitos pais, e isso faz com que os treinadores tenham uma tarefa muito complexa. E depois, as próprias crianças. E porquê? Porque as crianças e os jovens, fruto daquela primeira conversa que tivemos, também estão menos preparados para trabalhar em equipa, também estão menos preparados para ter um compromisso coletivo em detrimento daquilo que é o compromisso individual que eles querem com eles próprios. E quando se mistura isso também com as atitudes dos pais, e depois os miúdos ficam iludidos que são aquilo. E isso é uma mistura explosiva, ou seja, nós tentamos formar os treinadores o melhor que podemos. O nível do treinador subiu muito, mas isso não se está a traduzir no nível de melhor formação. Porquê? Porque devido a isto que eu acabei de falar, ou seja, tu tens melhores treinadores, mas é muito mais difícil ser treinador, e sendo muito mais difícil ser treinador, é difícil tu depois sentires aquela alegria que nós tínhamos quando... Sentir a alegria nas crianças, não consegues. Nem os próprios treinadores conseguem essas. Olha, eu vejo treinadores que vão dar treinos, treinadores de crianças, de miúdos de 10, 12 anos, que vão altamente ansiosos com variáveis que não têm nada a ver com o treino. Com variáveis
do pai que o filho não jogou, do próprio miúdo que não se dá com o outro, e isso eram tudo coisas que nós devíamos conseguir abolir. Não consigo perceber porque é que não abolimos, porque hoje em dia há tanta formação, há formação para pais, há formação para delegados, há formação, mas a verdade é que as pessoas com a emoção do desporto, eu também percebo isso, deixam-se levar. A frequência cardíaca no jogo e o resultado faz com que muitos pais às vezes tenham comportamentos completamente irracionais. Completamente inadequados. E isso marca muito quer os filhos deles, quer aquilo que é a intervenção dos treinadores. E depois qual é o problema, Paulo, na minha opinião? Se tivéssemos treinadores na formação com mais experiência, já conseguiríamos não ligar tanto a este papel dos pais. Mas como os treinadores na formação também ainda estão em arranque de carreira, também não têm tanta experiência e são mais facilmente manipulados. E eu noto que a formação desportiva estamos a perder o potencial que ela realmente tem. Mas para isso precisávamos que abolir um conjunto de variáveis que estão a prejudicar muito as nossas crianças e os nossos jovens. Falámos há bocado de praticar muito desporto, que já jogas pádel com os teus filhos. Visto na atualidade o pádel tem muita influência para ti agora. Como é que apareceu o pádel na tua vida? Eu comecei a perceber que já não conseguia jogar outras coisas, porque no dia a seguir a fazer um jogo de futsal doía-me tudo. Se fosse jogar futebol de 11 doía-me tudo. E então comecei a perceber que precisávamos de uma modalidade, conseguíssemos jogar e no dia a seguir estar mais ou menos capaz de trabalhar. É giro que eu começo a praticar pádel com duas facetas. Primeiro porque, felizmente, comecei a olhar para a modalidade através do Miguel e do Nuno Deus, no seguimento do pai deles, do Luís, que já jogava, e como o Luís jogava com 50 anos, eu também poderia jogar. E comecei a olhar para a modalidade nessa fase. Depois tive a sorte de arranjar 3 ou 4 amigos aqui na Bendita que me aceitavam. Porquê? Porque normalmente o pádel é muito jogado por níveis de desempenho. E quando tu tens a sorte de ter pessoas de um nível acima de ti que te aceitam, é fácil tu depois poderes ir ganhando o bichinho. Porque o pádel, na minha opinião, é uma modalidade que vai crescer cada vez mais. Aconselho toda a gente a praticar, porque é uma modalidade que nos vai permitir jogar até muito tarde. Eu, ano passado, fiz o Campeonato Nacional de Veteranos e vi a final do mais 60, e é uma coisa deliciosa nós vermos pessoas de 60 anos a jogar com uma qualidade técnica brutal, com respeito, com uma delicadeza na relação adversário e é atraente. E então acho que acaba por ser inspirador nós podermos estar a fazer uma prática desportiva que é competitiva e que dá resposta àquilo que eu gosto, que é de competir, mas fazer isso de uma forma que eu sei que vou conseguir fazer durante muito tempo. E depois também a minha mulher, a Vera, começou com o bichinho e hoje também joga. Eu digo isto em jeito de brincadeira, que se vocês me dessem uma folha para eu assinar que a minha mulher ia ser federada e que ia ter treinos e que ia fazer uma prática desportiva regular, eu assinava de branco que não acreditava nisso, mas a verdade é que o pádel tem essa mais-valia. E ainda hoje jogo e não me vejo no futuro a não jogar, porque preciso de fazer desporto para me sentir bem. O desporto não dá tréguas, mas com certeza tens outros hobbies também fora do desporto todo. Eu tenho os hobbies todos, Paulo. Eu se tivesse 28 horas, eu adoro a pesca. Adoro pescar, é uma coisa brutal para a minha cabeça. Às vezes vou de barco, vomito-me todo e no dia a seguir quero ir outra vez. Adoro estar com amigos. Estar com amigos é... Felizmente o desporto deu-me amigos para o resto da vida. Amigos excepcionais, porque o desporto tem um bocadinho isso também. Nós às vezes trabalhamos com pessoas e não as conhecemos realmente. E porquê? Porque nós só trabalhamos dentro daquele contexto informal. No desporto não. Tu no desporto
Eu estou ao teu lado quando tu estás a ganhar e és o melhor, depois estou ao teu lado quando tu estamos a perder e estamos no meio das dificuldades, e isto dá-nos uma capacidade de nos conhecermos uns aos outros, em que dificilmente nos enganamos acerca das pessoas, e isso dá-nos uma capacidade de filtrar e guardarmos para nós aqueles amigos que nós achamos que são para a vida. Eu tenho amigos que arranjei no desporto que são impagáveis, E andar de Vespa também é um hobby. E a Vespa, então, se começasse a pensar nos hobbies que eu tenho, são imensos. A Vespa é espetacular. Nós fizemos, na altura, com o Paulo Valentim e com o Nuno Pedras, que éramos assim os primeiros vespistas que não percebíamos nada daquilo. Eu lembro perfeitamente quando comprei a minha Vespa, para tu veres, eu comprei uma Vespa que era uma 50S. E a Vespa 50S é histórica, é das Vespas mais carismáticas, porque é uma 50 e tem um banco corrido, de origem. E vê lá o meu desconhecimento daquilo que era o mundo das Vespas, que eu, quando a comprei, quis fazer com que a pessoa que me estivesse a vender se não se importava de pôr 2 bancos individuais. E o senhor dizia-me, não, mas a 50 é um banco corrido. E eu, mas eu gosto mais de 2 bancos. Vê lá o que eu percebia de Vespas da altura, né? Eu, se arranjasse uma Vespa 50 e levasse um passeio de Vespas com 2 bancos, era gozado por toda a gente. Mas as Vespas também têm a parte do convívio, têm a parte de poderes conviver com pessoas mais velhas, que também é espetacular. Nós não podemos desvalorizar aquilo que são os ensinamentos das pessoas mais velhas, e nas Vespas eu senti isso. Falava com pessoas de 80 anos e comíamos ao lado deles, e aquela parte de ouvires as histórias deles e poderes refletir sobre elas também. Ainda hoje faço passeios de Vespas, temos amigos específicos do grupo das Vespas, e também é outro hobby. E tenho sempre, ou seja, nós temos de ter hobbies para a vida fazer sentido, se nós não fizermos coisas que gostamos, a vida também não tem grande sentido. Estás pronto para este jogo? Força. Há mais alguma modalidade que queiras experimentar? Falam-me do pickleball, vou experimentar essa breve. Como é que isso funciona? Pickleball é parecido com o paddle, mas tem ali umas variantes. A bola é mais leve, tem ali algumas variantes. Estás a gostar deste programa? Este programa é excepcional aqui, este estúdio, isto é do melhor mesmo aqui com esta visão, aqui pelos carros. Qual é que é o carro que estás a conduzir atualmente, sem ser a Chrysler? Os meus carros são todos comprados aqui, e olha, o carro que eu tenho foi o que me disseram para eu comprar, e eu comprei, é um X1, um BMW X1, o meu irmão e o Grosa disseram para eu comprar e eu comprei, basicamente é assim. Estás a pensar em trocar? Estou a pensar em trocar, mas ainda não é o X1. Ainda não é. Eu estava aqui a ver se conseguia, dizer o não. Já foi. Não, e logo no picketball eu era para responder logo, não, pois é que Fernando. Paraste ali um bocadinho. Esta é dura. Eu tinha aqui muitas para te fazer. Esta é dura. Vamos passar aqui agora a falar um bocado da Benecar, onde tens uma ligação pessoal e também profissional. O teu irmão é um dos nossos colaboradores. E também és diretor dos cursos profissionais do Externato, também uma parceria entre o Externato da Benedita e a Benecar. Como é que foi acompanhar aqui o crescimento desta cidade do automóvel? Olha, essa também é uma história que eu guardo com muito carinho. Porquê? Porque uma coisa é nós ouvirmos dizer que o Grosa, o atual dono da Benecar, veio para aqui lavar carros, e é giro ouvirmos isso. Mas melhor do que isso é nós passarmos por isso. Ou seja, se eu te disser que o Grosa vinha para aqui lavar os carros, nunca vai ter o mesmo impacto para ti do que tinha para mim eu estar à espera que ele viesse lavar os carros. Eu lembro perfeitamente, nós jogávamos futebol aqui em cima, num campo que era o Catarino, Zé Catarino, aqui em cima um campo, penso que era o Zé Catarino que se chama, e nós jogávamos lá ao sábado à tarde. E depois, o que é que nós fazíamos? Nós só queríamos 10, porque depois se fosse de 12, hoje em dia para fazeres uma pelada tens que levar 16, porque se 4 faltam e 2 alejam só os primeiros 5 minutos. Nós na altura éramos 10 porque ninguém queria ficar de fora. E eu lembro perfeitamente, várias semanas, da gente estar ali à espera que o Grosa acabasse de lavar os carros para ir ter connosco ao jogo. Ou seja, é diferente nós percebermos que hoje o atual dono da Benecar
tinha mesmo essa tarefa, ou seja, ele vinha para aqui com as suas fregonazinhas a lavar o carro na bicicleta. E ver o crescimento que ele teve é uma coisa, sentir esse crescimento é uma coisa muito gratificante. A minha ligação ao Grosa, à Benecar, é pelo meu irmão, numa primeira fase, porque eles jogavam futebol juntos e conviviam muito juntos. O meu irmão e mais 4 ou 5 andavam sempre juntos. Em vez de ter os 3 metralhas, eram os 5 metralhas e andavam sempre juntos, e a minha primeira ligação ao Grosa é essa. Depois tenho uma segunda ligação, que é qual? Nem sei se devia dizer isto, mas vou dizer. Claro que sim. Que é, o Grosa era o padrinho, entre aspas, da minha mulher, da Vera. E então eu precisava de me dar bem com ele para poder sair com a minha mulher. Porquê? Porque se o Grosa fosse, os meus sogros estavam descansados e eu podia estar à vontade com a Vera. Se o Grosa não fosse, já estava com mais regras, porque tinha que ter a Vera em casa mais cedo. E então também era uma parceria que me dava muito jeito. Uma boa parceria. Era uma boa parceria porque me permitia estar descansadinho com a Vera. E na altura passávamos férias juntos, vários casais, e agora estou a pensar nisso, é curioso, porque na altura éramos vários casais que namorávamos. E agora, olhando assim, com calma, eu acho que praticamente todos casámos. Ou seja, foram namoros que deram frutos. Pronto, e depois essa é a minha relação pessoal. Depois, a minha sogra vive ao lado da casa são irmãos, ou seja, a minha sogra é irmã do pai do Grosa, ou seja, tínhamos toda essa parte familiar também que permitia também ir acompanhando de perto o crescimento da Benecar, as fases todas da primeira compra para a segunda compra, essas fases também foram sempre sentidas por nós, porque foi ou seja, as famílias foram sempre envolvidas nessa parte. Pronto, e é giríssimo podermos ver o que é a Benecar hoje. Para nós, Sternat Medita, lembro perfeitamente quando nós abrimos o curso de mecatrónica, nós não tínhamos praticamente material nenhum. E o que é que eu me lembrei? Vou pedir à Benecar para nos deixarem utilizar as oficinas para termos as primeiras aulas de mecatrónica. E na altura conseguimos fazer essa parceria e pouca gente sabe disso, mas nós vinhamos com os nossos alunos às oficinas ter aulas, que é um projeto completamente diferente daquele que hoje temos relacionado com os estágios. Era completamente diferente, ou seja, nós precisávamos dos vossos passos para podermos arrancar com um curso. E isso foi muito importante para nós, e hoje, quando olhamos para o curso de mecatrónica e já temos outras condições, e vamos ainda querer melhorar as nossas oficinas, estamos a fazer alguns concursos nesse sentido, mas a verdade é que quando olhamos para trás e pensamos na origem do curso, esta parceria foi para nós fundamental. E continua a ser. A Benecar é uma empresa de referência. Não vale a pena estarmos outras existirão na Medita, felizmente, mas a Benecar é uma empresa de referência que, para uma escola como o Sternat Medita, é um apoio gigante. Em tudo. E todos os anos, muitos estagiários aqui também. Ao nível dos estagiários, ao nível... O Nuno Veríssimo faz parte da nossa comissão de honra naquilo que é o selo ECAVET, em que nós temos reuniões em que queremos que ele nos dê algumas sugestões de mais-valias que possam acrescentar valor aos nossos cursos, e isso diz um pouco daquilo que é a importância da Benecar para o Sternat. Para a comunidade escolar. Para a comunidade escolar, e agora faço um parênteses também, até mesmo para aquilo que é a prática desportiva aqui na região. Eu lembro perfeitamente de nós, em Turquel, na altura em que nós precisávamos de crescer como clube, precisávamos de arranjar 2 jogadores que nos fizessem um bocadinho a diferença no sentido de acrescentar características que nós não tínhamos, e eu lembro perfeitamente que era através do patrocínio do carro da Benecar que nós conseguíamos ir a Lisboa buscar 2 jogadores que na altura tinham um impacto muito grande. Ou seja, nós não podemos só... Esta é uma situação real.
de um apoio que a Benecar deu a um clube que permitiu um clube desenvolver-se. Ou seja, nós temos de ter a noção que a Benecar e outras empresas, não quero também só, porque felizmente temos outras, mas no caso da Benecar, tem um impacto direto naquilo que é o desenvolvimento desportivo da nossa região. Esta é que é a realidade nua e crua. Pronto, e agora para terminar, vou-te fazer essa pergunta: do que é para ti a Benecar? Olha, a Benecar é uma cidade, né? Porquê? Porque o Groza sempre disse que era a cidade de Benecar, então eu sempre pus isto para mim, que a Benecar é uma cidade. Pronto, ele dizia que era a cidade de Benecar, então a primeira palavra que me vem à cabeça é Benecar, é uma cidade. Mas aquilo que para mim é Benecar é um caso de sucesso que é facilmente percebido. E eu vou dar a minha opinião. Primeiro, é uma empresa que cresceu passo a passo. Ou seja, nós temos muitas empresas que de um momento para o outro, do nada, aparecem com um grande... Mas depois aquilo não é sustentado. E podemos fazer o mesmo transfer para os clubes. Nós temos clubes que aparecem do nada, com um ano ou dois, mas aquilo não tem sustentabilidade. E a Benecar cresceu passo a passo. Então, acho que é uma coisa sustentada. Depois, nota-se, de quem cá vem, que eu acho que há bom ambiente. Ou seja, que as pessoas trabalham por uma causa, têm orgulho em vestir uma camisola. Irmos a um café e as pessoas terem um casaco num restaurante e o casaco dizer Benecar é um motivo de orgulho. Eu ir, quando treinava o Turquel, ir vestido de fato de treino de Turquel a um lado. Ou seja, esse sentimento de pertença que nos faz sentir bem, fora do nosso local de trabalho, onde eu podia estar com a roupa toda que eu quisesse, e mesmo assim eu levo uma roupa que me identifica, tem esse sentimento de pertença, ou seja, tem essa ligação das pessoas à empresa. E acho que também o Groza teve um mérito muito grande, que foi sempre pôr pessoas da confiança dele, sempre pôr pessoas com muita competência nos sítios certos, porque eu olho para vocês e vejo que vocês estão todos bem distribuídos. O defesa-direito está no lugar de defesa-direito, o central está no central, o ponta de lança está no ponta de lança, e isso nota-se que vocês estão distribuídos pela empresa nos sítios certos, a ir ao encontro daquilo que são as vossas potencialidades. Agora, se tu me quiseres uma pergunta, o que é a Benecar, eu acho que é um exemplo. Eu acho que é um exemplo, é a palavra que eu escolhia. Muito obrigado. Paulo, desculpa lá alguma coisa. Não. Foi o melhor que consegui arranjar. Foi assim mais um episódio do Entre Vias com o multifacetado familiar da Benecar, João Simões. Obrigado e até ao próximo episódio.